Nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026, vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Empate com sabor de vitória, o que comemorar com o resultado no clássico diante do Flamengo no Maracanã? Erros e acertos, pensar no Audax, olhar para frente, ter um Atlético Paranaense jogando no Rio de Janeiro os próximos 4 jogos do Vasco. Qual é a conta que você faz dos 12 pontos possíveis? Por que contra o G4 o Vasco vai muito bem e contra quem está mais abaixo se enrola? Tudo isso e muito mais agora. Antes de começar a falar sobre o jogo de ontem e relembrar momentos, projetar a semana, eu quero chamar a atenção para o gol do Hugo Moura. Porque o Vasco é para quem acredita e nós acreditamos até o fim. Se liga! Vambora, Vasco, Hugo Moura, vamos que dá tempo, vamos que dá tempo de empatar isso aí. É Nuno Moreira, não pode desistir, é até o final, porra. Tem que ter sangue, tem que ter vontade. Andrés, toca isso, toca pro Piton, vai levantar na área, vamos Spinelli, é Puma subindo, tem Adson também, a bola sobe ali, o Wallace Han, a posse de bola do Vasco, sobrou com Cuesta, entrega logo essa bola, isso pro Puma, quem aparece? Volta ali Cuesta de lado com o Thiago Mendes, volta no Cuesta, vai levantar na área, levantou na área, e agora Hugo Moura de cabeça, casaca! Foda-se, aqui é Vasco, porra! Casaca! É gol do Vasco! Gol! Pula, sai do chão, que aqui é a torcida do Vascão! É gol do Vasco, Hugo Moura! Faz o gol quem lutou até o final, quem quis meter gol neles, quem não parou, quem não sacaneou o jogo, o Vasco empata o jogo e tá em condição legal. O Hugo Moura sai do banco para garantir o empate do Vascão. Pega lá dentro, Rossi. É o empate do Vasco, tá tudo igual no Maraca. 2 pro Vasco! 2 pra eles! Chupa, Júlio Chucro! Eu avisei! Fala, Júlio! O empate de quem lutou até o final. Assim pode ser celebrado o ponto conquistado. Eles perderam 2 pela soberba. O Flamengo sentou em cima do resultado. É mais time que o Vasco? Ninguém discute isso. Só que futebol é jogado. E o Flamengo com 2-0 achou que tinha liquidado o Vasco ou que poderia matar com 3-4 a hora que quisesse. Não fez. Tirou o pé, é verdade, não apertou o Vasco. Já o Vasco, por sua vez, o Renato Gaúcho corrigiu alguns erros cometidos no início do jogo, e eu chamei a atenção na nossa transmissão. A escalação do Renato apresentava alguns erros e que não deram certo. Brenner, David, o PH precisava ter sido substituído no intervalo. Ele não fez as substituições. Quando ele ajustou o time rodou. E ao rodar o time, dar mais pegada, o que aconteceu? O Vasco chegou ao gol de empate, lutando com Robert Renan e Hugo Moura, que foi premiado com a atuação de quem brigou até o final. Thiago Mendes foi valente, foi um cara que não se entregou, com dores no tornozelo, ainda não está a 100%, lutou até o final e comandou o Vasco. Esse cara é diferente, porque o Thiago é um cara que não se entrega. Talvez outro jogador tivesse pedido para sair ou nem jogado o clássico por conta das dores. E ele foi guerreiro, ele foi ponta firme até o final e comandou o Vasco dentro de campo, porque contra o Corinthians a pancada o tirou do jogo e o Vasco sucumbiu. Aliás, parênteses rápido aqui para quem estava achando sensacional o trabalho lá no Corinthians, já entrou na zona de rebaixamento. Fecha parênteses, volta pro Vasco. Só para as pessoas que gostam de atacar um e defender o outro, esqueçam, né? Vira a página, olha para frente. E ao olhar para frente aqui com o Renato, a gente observa 16 pontos conquistados com o Renato em 12 jogos. Ou seja, em 36 pontos, o Vasco conquistou 16. Praticamente com o Renato, um aproveitamento de 50%. 50% é um aproveitamento de um time na 8ª posição, que era para onde o Vasco deveria estar, né? O Vasco hoje, na 14ª rodada, o Vasco poderia estar ali na 7ª, 8ª posição. Aliás, ontem, se a gente tivesse vencido, ou qualquer empate que você coloque lá, contra o Remo, contra a Chapecoense, contra o Coritiba, qualquer desses empates, se tivesse tido uma vitória, o Vasco hoje estaria ali na 8ª posição, na vaga que é ocupada pelo Coritiba com 19 pontos. Né? Ah, mas o Vasco, outros times também perderam pontos bobos. É verdade, mas o nosso problema aqui é o Vasco, a nossa discussão é o Vasco, eu não vou olhar para os outros. E olhando para o Vasco,
A gente tem uma semana com 2 jogos diferentes, 2 competições totalmente diferentes. Nós somos líderes do grupo, mas não vamos com o time principal para o Chile. Claro que não, e não temos que ir. O foco continua sendo no Campeonato Brasileiro. Contra o Audax italiano, quarta-feira, o Vasco tem que preservar os seus principais jogadores. Thiago Mendes nem pensar em viajar. Aliás, outro que fez uma grande partida ontem foi o Leonardo Jardim. Completou 200 jogos com a camisa do Vasco. Que partida fez o goleiro. Salvou o Vasco. Chute do Plata embaixo, pancada em cima do Plata ele pegou, cabeçada, pegou pra cacete. Alguns comentários até na nossa transmissão que ele falhou no gol. Que isso, gente? Léo Jardim falhou no gol, que porrada. A falha pra mim foi da zaga. Hesitou, ninguém deu chutão, tentou tirar daqui, dá-lhe a porrada pro alto. Ninguém o fez. E aí o Pedro deu-lhe uma varada perto do Léo. Tinha como. Deixa eu só mandar um abraço aqui super especial e não passar batido para o Caléo Pedro. O Caléo Pedro hoje faz 11 aninhos. Ele é filho do grande amigo Wellington, que é integrante do nosso grupo VIP do WhatsApp, membro do Trem Bala também e mora lá no Espírito Santo. Caléo, parabéns, felicidades, curta bastante. Seu pai é gente boa demais, está sempre na resenha com a gente. Você já apareceu também nas nossas resenhas ali do grupo de membros. Parabéns, Caléo, felicidades e muitos anos de vida e que esse novo ciclo traga muitas coisas boas para você, no colégio, na vida e que o Vasco dê alegrias também. Um abraço, Caléo, parabéns e casaca! Bom, voltando ainda a falar do jogo de ontem, Renato Gaúcho já projetando para frente, né, pensando no Atlético Paranaense, o Vasco não pode realmente ir com ninguém, nenhum titular para o Chile. Leva os reservas, né? Por exemplo, é jogo pro Brenner, é jogo pro David, esses caras têm que ir. David, Brenner, esses caras têm que jogar. Inestrosa. É jogo pra eles. Paulo Henrique tá suspenso. Tomou um 3º cartão amarelo bobo. Fez o pênalti. Ficou discutindo. Esquece. Tá suspenso contra o Atlético. Tem que ir. Quer ver uma escalação que eu levaria? Fusato. Alguns podem ir pro banco, né? Saldívia pra mim iria pro banco, mas não jogaria. Fusato. Paulo Henrique. Wallace. Falcão. Lucas Freitas e Avelar. O meio-campo iria com Ramon, Rick, JP e Inestrosa. Vai com esse time. Na frente, David, Brenner e Nuno, por exemplo. Esse é um time. Ou pega o moleque, mais um atacante da base e bota o Breno, por exemplo. Mas tem que botar os moleques para jogar. E esse é um jogo que o Renato vai levar alguns sub-20 e vai escalar. Aliás, ele não. Quem vai é o Alexandre Mendes, ele tá suspenso. A Conmebol tirou ele da viagem. Enfim, fazer o quê? Bom, umas curiosidades aqui, né? O Vasco pega agora na sequência até a Copa do Mundo, 4 jogos, 3 em casa. Atlético Paranaense domingo, depois sai para pegar o Internacional, que ontem venceu o Fluminense no Beira-Rio. Recebe ainda a equipe do Bragantino, que ontem venceu a Chape fora de casa, e o Atlético Mineiro, que bateu o Cruzeiro no Clássico. Dos 12 próximos pontos a disputar, dá pra gente fazer quanto? 10? É absurdo, 9? Dá pra gente terminar ali com 27 pontos? Dá. Meio da tabela? Acredito que sim. Tá todo mundo muito embolado. Mas o Vasco tá 2 da zona de rebaixamento e 6 do G5. Mas dá pra gente chegar próximo do G5 até a parada pra Copa do Mundo, que é praticamente a metade do campeonato, já que são 19 rodadas, a gente vai fazer 18. E aí vem uma janela, vem o investidor, vem muita mudança no Vasco da Gama. E dá para que possamos terminar com tranquilidade a competição dignamente, sem brigar por nada de rebaixamento, nada disso. E, quem sabe, se na Sul-Americana a gente não avançou, na Copa do Brasil contra o Paysandu vamos avançar, porque a gente tem Atlético Paranaense, Paysandu em casa, depois o Inter fora. Aí a gente sai para jogar com Olímpia e recebe o Atlético Mineiro. Essa é a nossa sequência aí no mês de maio. Temos que pontuar. Temos que fazer os nossos deveres de casa ou não. Enfim, e para fechar, por que contra o G4 o Vasco faz 10 de 12 pontos? Bate Palmeiras, bate Fluminense, bate São Paulo e empata com o Flamengo. Por que esse aproveitamento, esse rendimento, a gente não tem mais abaixo? É um time mais ligado? O Vasco entra mais ligado no G4 do que contra o Z4, por exemplo? Perdemos para o Mirassol, perdemos para o Corinthians, empatamos com a Chape. Cara, o que acontece? Peguei aqui rápidos exemplos de quem está abaixo de nós. Perdemos para o Santos, que estava no Z4, saiu e está ali naquela briga e tal. O que acontece com o time do Vasco da Gama? É para pensar. É para entrar ligado no 220. Agora ontem, o empate foi para quem
acreditou até o final. E o Vasco é pra quem acredita. Tá aí, né, rapaziada? Mais um giro de notícias do Vasco da Gama pra vocês acompanhar nossa trajetória aqui com muita informação de bastidores do mercado de finanças. Então já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do maior clube do Brasil. Encerramos nossa edição por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.